Olá, tudo bom? Seja bem-vindo à nossa aula de Educação Física. Essa aula aí é para o sexto ano, né? Então, nossa aula de hoje, ela vai trazer o tema Capoeira, Origem e História, ok? Sejam bem-vindos e vamos começar a nossa aula de hoje. Então, olha só, pessoal, vamos ver um pouquinho da história de como surgiu aí a capoeira, tá certo? Então, por volta do século XVI, o Brasil ele estava explorando, vou começar a explorar a escravidão como um meio econômico. Os portugueses vão fazer isso. E em 1830, os primeiros navios negreiros vão chegar da África trazendo o quê? Os negros. E a escravidão no Brasil vai durar 358 anos. Os negros duravam mais ou menos 10 anos só trabalhando. Então, eles trabalhavam e sobreviviam apenas 10 anos, esses escravos que eram trazidos. Até que a Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, foi promulgada, assinada pela Princesa Isabel. Os escravos foram libertos, mas não foi o fim da escravidão, né? Porque foi necessário alguns anos para que acabasse os escravos, porque muitos dos escravos foram colocados em situação é, muito difícil, eles ficavam amontoados, tá? Eles saíram da senzala para ficar no mundo sem ter condições nenhuma de sobrevivência. Então, muitos se submeteram à escravidão clandestina, ao subemprego, e até alguns se marginalizaram, se tornaram aqui delinquentes para poder sobreviver. Então, eles viviam em lugares como grotas, morros, um exemplo é no Rio de Janeiro, marginalizados, excluídos pela sociedade que eles haviam enriquecido com o seu suor, com a sua vida. Então, aqueles grupos de negros que vieram para o Brasil, eles foram forçados a aceitar a cultura que existia aqui no país, a língua e tudo mais. E depois que acabou a escravidão, eles não foram incluídos dentro da sociedade. Então, a origem da capoeira, qual será a possível origem? A gente já começou a discutir isso na outra aula passada. Nós vimos aí que a África, os africanos que vieram para o Brasil, né, eles trouxeram seus valores, sua cultura, e as principais culturas que vieram para o Brasil foram os bantos e iorubás, de Moçambique, Angola, Níger, Benin, Tongo, Serra Leoa e Congo. Eles trouxeram seus valores, sua cultura, sua religiosidade. E entre esses valores e culturas veio uma dança chamada dança da zebra, né? Chamado Negolo, e ela consistia numa luta, num jogo de luta corporal que o vencedor ganhava o direito de casar. Então, provavelmente, a gênese da capoeira vai estar aí, né, nessa cultura que foi trazida da África pelos grupos bantus e urubás, nessas populações, dessas regiões aqui que a gente está trazendo para vocês. O mais interessante é que a escravidão ela vai contribuir para o processo de criação da capoeira, porque a escravidão vai influenciar o processo de luta e também de camuflagem do verdadeiro objetivo dos negros, que era a sua emancipação, corpo emancipasse, conseguir se libertar. Então eles começaram a camuflar isso com dança, com instrumentos, com outras coisas, para poder treinar o seu corpo. Já havia um jogo chamado de capoeira, que é descrito pelo padre Anchieta na gramática no Brasil, na época falava Tupi-Guarani, e os índios já usavam a expressão capoeira, que a gente sabe que significa mato ralo. A capoeira possivelmente vai ser uma fusão de elementos indígenas, né, da cultura indígena, com elementos da cultura negra. Então, os negros e índios vão, através dessa fusão, um encontro desses povos, vai fazer uma fusão da luta, da procura por liberdade de ambos os povos, principalmente da cultura dos negros, né, que estavam aí sob o processo de escravidão, mas os índios já estavam também aí no processo de escravidão. Então, vai ser essa busca pela libertação do corpo que vai incentivar o surgimento da capoeira, né? Então, a cultura e a corporidade. Então, nós sabemos que o nosso país é cheio de corporeidade. Né? O que é a corporeidade? É a capacidade de expressar o seu próprio corpo, de se emancipar como ser humano, de ser uma pessoa criativa, de poder se mexer, de se movimentar, porque é através do movimento que expressamos quem somos. O nosso corpo expressa a cultura do lugar onde vivemos e são uma verdadeira síntese dos valores e saberes.
da forma como entendemos a vida. E tudo que fazemos é permeado pelo movimento. A capoeira é sem dúvida uma luta brasileira que vai de- que ela detém, né, variados elementos da cultura corporal. Ou seja, a capoeira tem elementos da ginástica, da luta, da dança, do jogo, né, da musicalidade, da cultura negra, enfim, é riquíssima, com muitos valores, principalmente da questão histórica da luta da emancipação do corpo daquelas pessoas que estavam sofrendo por o processo de escravidão. Ainda hoje os negros não conseguiram ainda uma valorização e inclusão social na nossa cultura. É importante valorizar a cultura negra, porque a nossa população, a grande maioria da população brasileira é negra. E o Brasil precisa valorizar a cultura negra, ressignificar e principalmente incluir grande parte da população negra ainda vive em condições subhumanas em nosso país e nós precisamos reparar esse dano que foi causado historicamente pela escravidão, pelo processo de exclusão, ok? Essa aula termina por aqui, galera. A gente dá um abraço para vocês. A gente se encontra na próxima aula. A gente vai falar aí sobre os movimentos básicos da capoeira, ok? Um forte abraço. Até mais.